A gente fez 6 em 7 no nicho de terapias holísticas, mais especificamente radiestesia. É uma técnica milenar que utiliza de alguns instrumentos para medir e captar energias. A própria palavra radiestesia significa isso. Radi de radiação e estesia, a estese de sensibilidade à radiação. Então a gente usa de alguns instrumentos como o pêndulo, vou até mostrar aqui, para medir energia, para captar energia de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer ambiente, de qualquer animal. Lá atrás, antes de tudo isso, eu decidi fazer engenharia, né? Passei lá no vestibular e decidi seguir a carreira na engenharia mecânica. E meu sonho era trabalhar numa empresa multinacional, subir de carreira, chegar na diretoria. Só que dentro de mim eu ainda tinha aquela centelha que falava para eu ter meu negócio próprio também. Não sei se em paralelo, não sei se viver disso. Mas eu sempre tive esse espírito empreendedor também, mesmo que eu almejava ser engenheiro, né? Eu morava em São Paulo e fazia faculdade lá em São Bernardo do Campo. É uma distância de 1h20, 1h30, assim. E aí eu tinha que ir e voltar todo dia, né? Depois de 6 meses, cara, eu falei, não dá mais. Eu vou tomar essa decisão de sair da casa dos meus pais para morar lá. E comecei a procurar estágio, né? Que é o que eu sempre quis, estagiar, crescer numa empresa. Lá para 2019, eu consegui um estágio numa multinacional como eu sempre queria, para ganhar R$ 1.500 por mês. Eu comecei a trabalhar, depois de 3, 4 meses, o meu ex-chefe ele chegou e falou para mim, Gabriel, estou gostando muito do seu trabalho e tal, eu vou começar a internalizar o seu processo de efetivação e tal, em maio de 2020, ele falou para mim. E já vai ser como engenheiro, ele falou. Eu falei, agora estou feito, né, vou crescer. Eu conheci a Mariana, inclusive, nesse ano, né, lá na faculdade, a gente conheceu na faculdade. E aí, em 2020, eu tinha perspectiva de ser efetivado em maio, né? Só que estourou a pandemia, né? Em março de 2020 começou a fechar tudo, incluindo a empresa. Eu fui meio que dispensado como estagiário. Todos os colegas ali que moravam comigo no apartamento, né, frente à faculdade, cada um foi pro seu lado, né? Que foram ficar para casa dos pais. E aí eu tive também que voltar para casa dos meus pais. Isso para mim foi tipo dar 20 passos atrás, né, de tudo que eu tinha trilhado até agora, né? Ficando em casa, né, eu comecei a refletir sobre aquele outro lado, aquela centelha dentro de mim, que é o espírito empreendedor que eu tinha, né? Vou começar a procurar algo no digital, porque eu já tinha afinidade com o digital. Eu iniciei assim como muitas pessoas iniciam, né, mercado de afiliado, né? Não durei nem 2 meses, eu acho, nesse mercado, porque não curti. Nesse meio todo eu ainda não tinha te conhecido. Eu não lembro como que eu cheguei, se foi um vídeo ou um anúncio seu, mas não lembro que só caí no seu evento lá, que você estava fazendo a Masterclass. E aí comecei a mandar, né, tanto para Mariana, quanto para um amigo meu, né, compartilhando, olha esse cara aqui, não sei o que lá, mais 100 mil reais, 7 dias, olha esses nichos aqui, olha esses mercados aqui, os mais inusitados, né? Aí a Mariana acreditou de cara. Ela falou, nossa, que legal tal, mas a gente não tem nem produto. A gente nem é pra gente agora isso aí. Eu não tinha um produto, mas eu já trabalhava com a radiestesia. Mas eu não tinha, assim, a menor intenção de fazer um curso, de viver disso ou algo do tipo. Porque eu também sou engenheira, a gente se conheceu na faculdade de engenharia. E eu estava começando um mestrado. Então a minha intenção era viver como engenheira mesmo. Eu tinha um professor de geologia que tinha um pêndulo. Então ele dava aula com o pêndulo na mão. Então ele ia para aula com isso aqui na mão. E eu me encantei por aquilo, porque ele me descreveu completamente quem eu era, minha personalidade, tudo usando esse pêndulo. E eu super cética, levei fotos dos meus pais, do meu irmão na outra semana de aula. Ele descreveu a minha família perfeitamente. E aí, sem nem saber direito o que era, eu comprei o meu primeiro pêndulo e comecei a trabalhar com a radiestesia. Trabalhar não, estudar. Então, a minha carreira de engenheira e de radiestesista, ela andou em paralelo. E aí eu comecei a tratar as pessoas ao meu redor. Comecei a tratar a minha família, meus amigos, meus colegas de trabalho, e essas pessoas começaram a me indicar para outras pessoas. E ele começou, não, vamos criar um Instagram, vamos oferecer o seu serviço. Porque eu atendia várias pessoas, mesmo no boca a boca eu atendia várias pessoas. Para mim era muito, mas não era nada. E aí ele começou, vamos criar o seu Instagram, mas eu tinha vergonha de aparecer, eu tinha vergonha de falar que eu trabalhava com isso. E ele começou a fazer tudo. Ele criou o Instagram, ele inventou um nome para o Instagram, ele fez os primeiros posts, tudo para me incentivar.
E em paralelo ele falava, um dia a gente vai vender o seu curso, um dia a gente vai vender o seu curso, a gente vai entrar no Fórmula de Lançamento e a gente vai vender o seu curso. E aí eu comecei a acompanhar o seu conteúdo, eu e ele. Quando ele criou o Instagram, eu comecei a atender cada vez mais pessoas. Eu trabalhava o dia inteiro na empresa e todos os dias eu tinha algum cliente depois. E eu amava aquilo. E eu comecei a viver essa dualidade, até que as pessoas do meu Instagram começaram a me chamar no direct perguntando se eu tinha um curso. Ele começou, ó, vai ter o Fórmula em janeiro. Eu, não, a gente vai assistir, mas a gente não vai comprar. E antes mesmo da Masterclass, só com as suas lives de aquecimento, eu já queria comprar o Fórmula de Lançamento. E aí a gente comprou o Fórmula de Lançamento em janeiro. E a gente não conseguiu assistir o Fórmula, porque eu trabalhava o dia inteiro, então eu só deixava pra assistir o Fórmula à noite. Quando chegava à noite, eu tava muito cansada, muito cansada. E a gente não assistia se não fosse junto, não assistia separado, né? Então a gente queria porque queria seguir perfeitamente o Fórmula, mas tinha que ser junto. E eu não tava priorizando o Fórmula, até que um dia o Gabriel falou pra mim, por que você não tá priorizando o Fórmula? E eu falei assim pra ele, porque eu quero gerar transformações nas pessoas, é isso que eu quero. E eu quero atender os clientes. E aí ele chegou pra mim e falou assim, mas você não tá entendendo. Se a gente estudar o Fórmula, a gente vai conseguir chegar para mais pessoas, você vai conseguir ensinar a mais pessoas a se transformarem. Você vai conseguir ensinar pessoas a serem terapeutas e essas pessoas vão transformar mais pessoas. O caminho é o Fórmula. Eu saía do trabalho com tanta ansiedade de atender as pessoas que eu não conseguia enxergar que eu poderia muito mais do que atender uma ou duas pessoas, que eu poderia ensinar elas a se transformarem. Ou até mesmo serem terapeutas e transformarem mais pessoas. E a hora que ele falou isso, aterrissou pra mim na hora. E aí a gente se tornou os chatos da família e dos amigos. A gente se trancou em casa e a gente ficou só estudando o Fórmula. E assim foi até que a gente finalmente resolveu fazer o primeiro lançamento semente. Antes do lançamento semente, eu vi que a coisa ia dar muito certo, que eu já acreditava em você, eu já confiava. Do nada, um belo dia eu acordei e pedi demissão. Aí eu pedi demissão em março. O lançamento semente foi em abril e eu só saí da empresa em maio, que eu fiz um acordo para ficar mais 2 meses. E aí a gente fez o primeiro lançamento semente no meio desse caos aí, eu na empresa, trabalhando o dia todo, mas deu super certo. E no lançamento semente, a gente investiu 2.456 e a gente já faturou 44.289. E isso pra gente foi surreal. Porque 44 mil em 5 dias, para quem ganhava R$ 1.500 por mês, e mesmo que eu ganhasse bem, eu ganhava R$ 8.000 como engenheira. Eram 4 meses do meu salário. Então, para eu ganhar 44 mil, eu precisaria trabalhar 4 meses, 9 horas por dia, dentro de uma empresa, batendo cartão. E assim, a gente fez aquilo em 5 dias, por algo que a gente realmente gosta. A gente lançou semente em abril, e o clássico a gente foi em julho só, a gente demorou um pouquinho. A gente investiu bem mais que o semente, a gente investiu 12.729. Para nossa surpresa, nos primeiros 12 minutos a gente tinha feito 6 em 7 já. A gente fechou o primeiro dia, para você ter noção, com 237.154,46. Primeiro dia. E a gente terminou o lançamento com 326.898.